Nossa entrevista hoje vai ser com o professor Elson Gomes, que tem uma vasta experiência em concurso e em concursos complicados também. Professor, dá para confiar agora nesse concurso da Assembleia? Já teve fraude, foi anulado e agora é a Fundação Getúlio Vargas. Dá para confiar? Dá para fazer? Olá, turma, tudo bem? Olha, a questão do concurso, em primeiro lugar, é a banca, né? Você tem que ver a idoneidade da banca, você tem que ver a seriedade da banca, né? E eu costumo dizer que no Brasil existem 4 grandes bancas. Você tem aí o CESP, você tem a Sesgran Rio, a Carlos Chagas e a Getúlio Vargas. Essas 4 bancas, quando elas vão fazer um concurso, elas vão publicar um edital, tudo é muito bem preparado antes, né? Eles já têm uma logística, eles já têm uma previsão, por exemplo, de quantos candidatos vão se inscrever, eles já sabem qual é o grau de dificuldade das provas, já tem conhecimento de tudo, então eles não entram assim em aventuras, certo? Então eu acredito que esse novo concurso da Lema vai ser um concurso muito diferente do anterior. Vai ser um concurso em que a prova, de fato, é para quem estudou. Porque a prova anterior, né, da CEPERJ, foi uma brincadeira, né? Eu, como professor de português, fiquei com vergonha. Porque o aluno ali que não precisava estudar muito, entende? Se ele lesse ali as questões com cuidado, ele responderia com certa facilidade. Getúlio Vargas, não. Getúlio Vargas é muito objetiva. A Getúlio Vargas, ela considera muito a questão do conhecimento do assunto. Por exemplo, se você vai fazer uma prova de direito, você tem que ter muito conhecimento sobre o assunto, porque eles não perguntam para você interpretar, eles perguntam para quem de fato conhece o assunto. Professor, um dos temores da prova de português é que deixa todo mundo assim, ó, cabelo em pé. Interpretação de texto, a Getúlio Vargas é pesada, ela é difícil. É difícil ou o português não está sendo tão bem ensinado? As pessoas têm pavor de português, de interpretação e redação. Me diga, o senhor que adora, é apaixonado, por que não se deve ficar apavorado? Realmente, é só uma questão de como você estudou. As pessoas geralmente jogam toda a responsabilidade no professor, na escola, na família, mas estudo depende muito do que você quer, depende muito do que você vai fazer com esses estudos. Então, quando você vai estudar português, você tem que saber para que você vai estudar. É para concurso? É para dar palestra? Você está estudando para ser professor? Então, você tem que usar o português como um instrumento para alguma coisa. A Getúlio Vargas, em relação à interpretação de texto, ela realmente surpreende muito, surpreende até mesmo a nós professores. Existem certas questões que eu fico em dúvida, eu digo, não, peraí, a resposta pode ser essa aqui. Aí você tem que ler com cuidado, você tem que ler com aquelas observações, fazendo inferências, para que você realmente perceba qual é a resposta da questão. Eu particularmente, eu gosto muito da prova de português da Getúlio Vargas, porque eu acho que é para quem realmente estuda. Mas não é só para quem estuda, é para quem estuda para concurso, para quem estuda sabendo o que significa a banca Getúlio Vargas. Professor, estudar para concurso significa o quê? Isso não só envolvendo português, mas é uma mudança de vida. Você tem que mudar a sua vida, você tem que esquecer um pouco a praia, não se esquecer completamente o lazer, senão pira, né? Como é que é? Você, enquanto não passa para concurso, você é escravo? Olha, eu acho que tudo na vida depende do equilíbrio, né? Você não pode exagerar nem para um lado e nem para o outro, entende? Você não pode abrir mão da sua diversão, mas você também não pode se divertir exageradamente. O estudo também é a mesma coisa, né? Você dizer que tem que
estudar é sempre bom. Não, estudar tem um limite também, entende? Você tem que saber qual é o seu limite para estudar. Agora, eu acredito assim, que existem vários pré-requisitos que fazem com que você esteja estudando corretamente. Por exemplo, o seu ambiente de estudo é adequado, é silencioso, as pessoas que estão ao seu redor, elas de fato estão entendendo o que você está fazendo. Segundo, você tem uma boa bibliografia, você tem uma boa gramática, você tem um livro de referência de grandes bancas. Terceiro, qual é o seu convívio com pessoas também que fazem concurso? Quarto, você tem uma assinatura de um e-mail de concurso hoje, isso é quase que uma obrigatoriedade, né? Você tem, por exemplo, sites de concurso que tem mais de 1 milhão de questões. Você faz o que você quer ali, entende? Você escolhe qual é a banca que você quer, você escolhe qual assunto que você quer, qual ano, qual grau de dificuldade, qual a instituição. Então você tem vários links ali, várias formas ali de você organizar os seus estudos. Na verdade, o site praticamente organiza a sua vida de concurseiro. Eu acho esses pré-requisitos fundamentais. Agora, em sentido geral, as pessoas têm que entender o seguinte, turma, olha, muitas pessoas por exemplo, se matriculam na turma, mas ele vai por impulso. Saiu o concurso do Banco do Brasil, da Alema, saiu o concurso da PRF, aí ele vai e por impulso se matricula. Mas ele não tem um conhecimento prévio da dificuldade que ele vai ter. Aí com 2 semanas, 3 semanas ele vai desistindo. Então não é só querer, né? Você tem que saber fazer também. Como é que eu vou estudar? Só a sala de aula não vai resolver o seu problema. Você tem que fazer a sua parte em casa. E o terceiro passo é o propósito. O que você quer ser? Um funcionário público? Se você quer ser um funcionário público, então não é mais aquela imagem que nós tínhamos de funcionário público. Você vai trabalhar, você vai ter metas, né? Você vai ter propósito, você vai atender o público. Você tem que saber o que significa atender o público. Você tem que saber que nós vivemos num país em que o atendimento é precário. Então você tem que se preparar psicologicamente também para isso. Então, para mim, tem que ter o querer, o fazer e o propósito. Professor, e o número de vagas? Vai ser cada vez, uma tendência agora, cada vez mais reduzido, as provas cada vez mais difíceis? E poderia fazer o da Assembleia como experiência? Pois é, mas a própria vida está cada vez mais difícil, né? Hoje viver é muito mais difícil do que há 30 anos, né? Em 2005, mais ou menos, eu tinha falado em sala de aula, olha, procurem passar logo em concurso, porque vai ficar muito difícil, entendido? Aquela parábola lá da Bíblia, ela se encaixa perfeitamente no concurso, né? O buraco de uma agulha. Para você passar, você tem que estar muito, mas muito afinado mesmo. Então, a questão, às vezes, é que nós, né, no sentido geral, nós, às vezes, criamos certas bengalas para poder não fazer o que queremos. Eu não vou fazer esse concurso porque são poucas vagas. Eu não vou fazer esse concurso porque o salário é baixo. Eu não vou fazer esse concurso porque a concorrência é forte. Não é assim, turma. Não é assim, entende? Você tem que saber que alguém vai passar. Você tem que ser esse alguém, entende? Se tem só 2 vagas, 2 pessoas vão passar. Se tem 8 vagas, 8 pessoas vão passar. Você tem que fazer tudo para ser um deles. Porque se você ficar esperando um concurso hoje com 8.000 vagas, você não vai mais existir. Um concurso com 5.000 vagas, isso não vai mais existir. E se existir, vai ser a nível nacional. E quando o concurso tem uma repercussão nacional, a concorrência é muito mais alta. A concorrência não é só o número de candidatos, a concorrência hoje também é a qualidade dos candidatos. Por exemplo, se você vai fazer um concurso para um TRE, você tem que estudar 2, 3 anos, porque a concorrência é muito alta, né? A pessoa que faz geralmente esses concursos de ponta, elas já são servidoras públicas e até federais, mas elas querem trabalhar no TRE. Então você não vai concorrer com um colega seu de praia, não. Você vai concorrer com uma pessoa que já está estudando e estudando de fato.
Assim encerramos a entrevista com o professor Elson. Professor, muitíssimo obrigada, né? Aqui ficando junto. E com a experiência, a gente não discute. Conselho, a gente segue. Se a experiência de vida e de ensino e de estudo, ele ainda estuda todo dia hoje, nem que seja 20 minutos ele estuda, não é, professor? Sim. Então, a gente não discute. Isso daí a gente não discute porque a teoria na prática é outra. Até a próxima. E professor Elson, tem que estudar e até a próxima, gente. Um abração.